Cara, tô com uma dúvida aqui. Será que eu entrego ou não entrego a lista de material para um cliente? Ele pediu um orçamento essa semana. Eu já fiz aqui. Será que eu entrego ou não entrego? Só que ele ainda não fechou o serviço, não bateu o martelo. Tô com essa dúvida aqui. E agora? É sobre isso o tema de hoje. Meu nome é Bruno Mantovani e bem-vindos ao método EF2X. Aqui é papo reto para você, eletricista, evoluir na sua carreira. Aproveito para pedir para você deixar os comentários, se inscrever no canal, ative o joinha e tamo junto nessa missão aí, beleza? Então, vamos ao tema de hoje. Olha o que acontece muitas vezes, meu caro amigo eletricista. O Zé Faísca, ele não sabe fazer a lista de material. Nisso, o cliente, ele tem opções. E aí a situação está num nível tão doido que o Zé Faísca pede para o cliente orçar com o eletricista profissional. Então, o orçamento chega para você, você fala, nossa, que legal, orçamento, o cliente pediu. Aí o cliente vai e pede para você fazer o orçamento do serviço e que faça a lista. E aí o que você faz? Você vai e faz a lista. E aí você tem o valor na sua mão do seu serviço e o valor da lista. E o que está acontecendo? Você vai e entrega a lista para o seu cliente. E aí o cliente vai e entrega para o Zé Faísca. Então aí o Zé Faísca vê o orçamento do profissional, tem a lista ali na mão, e aí o que acontece? O Zé Faísca, pelo fato de ele não saber fazer a lista, ele não ter tido trabalho, não ter gastado tempo para montar a lista, ele tinha prometido o que para o cliente? Que ele ia fazer um valor de serviço menor do que o orçamento que ele trouxesse. Ele vai lá e cobra mais barato. Então ele cobre a sua mão de obra e usa a sua informação da lista ali no esquema e faz o trampo que foi feito de graça por você, meu amigo eletricista. Será que já aconteceu contigo? Deixa aqui o comentário. Aconteceu comigo, Bruno. E, putz, perdi o serviço. Aconteceu comigo, mas eu estava preparado, eu agi de certa maneira. Nossa, isso nunca aconteceu comigo, deixa eu ficar atento. Ah, não. Eu mando, os clientes mesmo assim fecham comigo, eu estou de boa. Cara, pode acontecer de tudo. Por isso que é bacana entender aí o que está acontecendo com a sua situação. Mas eu gostaria de separar aqui por algumas etapas para a gente destrinchar essa polêmica, né, que acontece aí, como a gente se portar, como entregar orçamento, como entregar lista. Então, tudo isso são dúvidas que chegam aqui para mim e a minha ideia aqui é dar uma clareada geral aí para você, beleza? Então vamos lá. Estamos separando por partes. Separar em três partes. Então, para quem está escutando, não, às vezes mistura tudo, não entende o que é essa lista, como é que é o orçamento, o serviço, é tudo junto. Então, assim, vamos para o começo. O cliente ele chega em você e ele pede um orçamento. Então, vamos dar um exemplo aí que é para fazer elétrica da casa inteira dele. Tudo novo, tá? Obra nova, tudo novo. Aí você vai lá, vai fazer o orçamento, vai visitar lá a obra, ver como é que é, o que, que ele precisa, e aí você vai pegar ali, vai considerar o tanto de dias que você vai trabalhar, você vai considerar a complexidade do serviço, até aí beleza, você vai ter vai gerar um valor por esse serviço que você vai prestar, e você vai calcular tudo isso, vou ficar 3 semanas trabalhando lá, e você vai gerar um valor de serviço que você vai prestar, X. Fechou. Até aí, beleza. Só que aí tem a questão do material que você precisa utilizar, né? Então, e aí o que acontece? Que já seria uma segunda etapa. Então, você tem o valor do seu serviço e aí agora você tem o valor do material. E aí o que acontece? Você, por ser o cara técnico, você vai exigir um bom material para que não comprometa o seu serviço. Então, essa lista é necessária? É necessária, com certeza.
O que vamos debater aqui é o modo de entregar essa lista. Então, o cliente ele precisa saber o que ele tem que comprar de material para que você preste o serviço para ele. E aí a gente tem, uma gama, uma variedade enorme aí de serviços que compõem uma nova instalação de elétrica na residência. Então, temos diversas cores aí de cabos, né? Cabos, fios, bitolas, temos disjuntores, unipolar, bipolar, quadro de força, fita isolante, conector isolante, temos tomada, tem interruptores, espelhinho, luminárias, spots, dentre outros itens que fazem parte da elétrica. Beleza? Então, são as duas principais etapas. Então, a gente tem o que é o orçamento do seu serviço e a lista de material, que para o cliente é um outro orçamento, que é dos produtos que você vai utilizar na obra. Então, a gente destrinchou em duas partes. E aí, nessa situação, as duas coisas vão ser necessárias, tá? O seu serviço para fazer e o material que ele vai comprar. E aí, a entrega dessa questão da lista, a gente tem aí 3 modos principais. Então, dessa questão da entrega do orçamento, com ou sem a lista, ou tudo junto, como entregar. Então, é isso que eu estou tentando destrinchar aqui. Então, então, pegando aqui essa questão de lista de materiais, a gente tem algumas saídas práticas, que é uma questão comercial, tecnicamente falando. Então, tem, primeira coisa, 3 locais que o eletricista ele pode comprar material. Um deles é o eletricista aí numa elétrica, um segundo é numa loja de material para construção e alguns itens em lojas de iluminação. Então, nisso, você, eletricista, vai lá, compra todo o material, passa a notinha para o cliente vai lá e te ressarce. Muitos trabalham assim. Show. O segundo modo é, você, eletricista, faz a lista, passa para o cliente, e você fica esperando ele comprar o material, ele trazer o material para a obra, para você executar o serviço. Então, é outro extremo. O outro extremo, o primeiro você foi lá, comprou tudo, ele vai lá e te ressarce. O segundo, você passa toda a lista, ele vai lá e compra, tá? E um outro modo ainda é um mix desses dois, que é, você faz a lista, você pode até manda para uma loja para orçar o material, aí você tem o valor total desse material, aí no orçamento para o seu cliente você passa esse valor total, que você fala, vai custar em média X, vai custar em média, sei lá, 10 mil reais todo o material. E aí aí o cliente vai decidir. Se ele falar, então tudo bem, eu tenho uma noção geral, mas pode ir lá na loja comprando, eu vou te ressarcindo aos poucos. Ele fala, não, eu quero ir comprar tudo. Ele vai decidir, mas você deu a opção. Tá? Então, o que é bacana nisso, o que eu acho essencial? É destrinchar e mostrar separados os dois valores. Então, o cliente ele visualiza o valor do seu serviço, que fica mais fácil para a percepção do valor, talvez até na negociação fica mais claro e simples de fechar. E ele enxerga a lista de tão temida lista de material e esse preço médio. O que eu posso dizer aqui de prima é assim: os 3 modos são possíveis e estão corretos de se trabalhar. Eu não estou aqui para falar que um é melhor do que o outro, tá? Porque às vezes quem vai decidir é o seu cliente. Então, ele vai tomar uma decisão do que ele prefere, do que é mais cômodo para ele, do que ele tem, do que ele curte mais, qual solução. Porque tem cliente que gosta de ir na loja, escolher, eu quero esse, eu quero aquele. Então, é uma curtição para o cliente ir numa loja de material elétrico, uma loja de iluminação, escolher e tudo mais. Agora, tem outros, nossa, não quero, eu quero estar longe da material para construção, não quero nem saber. Cara, só traz a notinha, eu te pago e vai rodando, a gente faz, eu vou te ressarcindo, eu nem quero. E aí ele enxerga o fato de você ir como um benefício, tá? Então, assim, é o lance de você sentir o cliente. Putz, esse cliente gostou, então tá. Ele
ele gosta de ir até as lojas. Então, eu vou aqui passar a lista o mais detalhado possível. Então, de repente, você vai caprichar no detalhamento da lista. Agora, o outro que ele gosta que você vai, que é um benefício, você não precisa detalhar tanto a lista, gastar menos tempo nesse detalhamento, mas você tem que prestar conta certinho do que gastou e ele te ressarcir, ele enxerga um benefício que você foi no local, ele vai enxergar valor, você pode até embutir esse tempo que você tem de deslocar para lá e para cá, e ele vai entender como valor, tá? E isso na hora de você vender, você, de acordo com o que você sente do cliente, você consegue dar esse direcionamento melhor. Por isso, assim, não tem regra qual que é melhor. Então, qual que é a dica de ouro que eu quero dar para vocês desse vídeo? A dica desse vídeo, anote aí, ó. Anota e tome nota, pega um papelzinho, escreva. Não entregue a lista de material para o seu cliente antes de ele fechar o serviço contigo. Essa lista super detalhada, não entregue. Você pode falar o valor total, né? Aquele exemplo que você tem uma noção. Muitos eletricistas têm uma planilha, têm uma noção de custo médio dos produtos. Pode fazer uma listinha, multiplicar pelo valor, pôr no Excel, você vai ter uma noção. Você pode simplesmente passar a lista e já orçar numa loja para ter uma decisão. E você passa, ó, o valor total está em média tanto, tá? E aí a decisão do cliente de qual dos 3 modos aí do pacote que você ofereceu, ele vai enxergar qual que é melhor na percepção de valor dele. Mas ele não vai ter uma informação mastigada para entregar de bandeja para o Zé Faísca. E aí nessa você contribuiu para o Zé Faísca continuar fazendo o trabalho dele, cobrando mais barato e você perdendo venda, tá? Você pode, uma outra situação, você pode até cobrar essa lista, né? Que é a lista de levantamento de material. Pode ser um serviço à parte. Você pode cobrar, ó, eu cobro para gerar essa lista para você. Você faz, custa tanto. Também é justo, é uma coisa clara. E aí o cliente paga. E aí, se ele for para outro local, pelo menos ele pagou essa lista. Ou então você passa o preço médio, você fala, ó, eu não passo a lista, só passo quando eu fecho o serviço, mas é um serviço, é um brinde meu. Muitos eletricistas fazem isso, às vezes até a questão de projetinho elétrico também, uns cobram, outros fazem a parte, mas essa questão da lista, você pode dar de presente também, um outro entregável, né, de valor, que é um benefício para o cliente. Esse benefício pode ser tanto aquele que curte ir lá na loja comprar, como aquele que você compra, mas ele tem uma informação ali. Pode ser, entendeu? Só que qual que é o lance aqui? É não passar o ouro antes. Então, assim, infelizmente, a gente tem que se precaver, proteger o nosso ativo mais importante, que muitas vezes é esquecido, o nosso tempo. Então, tem aquele ditado, né? Seu tempo vale ouro. Quem nunca ouviu, né? Então, o seu tempo é muito importante e o do seu cliente também. Então, nisso, o que acontece? Tem vários tipos de cliente. Mas tem cliente que, às vezes, ele tá de sacanagem e usa o seu tempo ao favor dele, tá? Então, por isso que é bom se precaver, tá? Então, assim, a gente faz parte. Outros ramos acontecem isso e não tem nenhum problema. Que outro ramo, Bruno? Vou dar um exemplo. Profissão, médico. Então, geralmente, para você ir no médico, para eu ir no médico, quando... Dá um exemplo de quem não tem convênio e quem não usa a rede pública. Uma situação que você precise ir uma consulta, ou até fazer um exame, uma consulta, um exame, e aí você vai lá e agendou. Aí a pessoa fala, a consulta é, sei lá, R$ 200. Aí você já tem que ir com esse valor para ir pagar, seja que você vai pagar no cartão, como for, mas você tem que pagar os 200 conto. Beleza? Você agenda a consulta, vai para a consulta, e aí você já sabe que tem que pagar aquele valor. E assim, você nem sabe se vai ser boa a consulta, se não vai ser boa.
se o médico vai conseguir identificar a sua questão de saúde, se vai resolver o problema, se não vai. Mas o que, que acontece? Você vai e você paga. Que louco isso, né? Então agora eu te pergunto, por que que o eletricista não pode ter um voto de confiança no qual o cliente ele paga pela sua consulta, que seria essa lista de material, e tá tudo bem? É a mesma coisa, só muda a profissão, mas o conceito é a mesma pegada. Então, assim, eu posso dar outros exemplos aqui de como nós, como consumidores, entendemos o valor, mas quando bate no prestador de serviço, eu não vejo muito isso. Então, é mais difícil para você que é o prestador. Então, por isso que é uma questão de trabalho dia a dia, disseminar a informação que eu estou trazendo aqui, valorizar a profissão do prestador de serviço, do eletricista, mas isso também depende da sua postura como profissional, tá? Como você, eletricista. Entenda isso. 10% são fatores externos, eu já falei aqui no vídeo passado, 90% depende de você. Você tem que se valorizar, tá? Então, lembra do exemplo do médico, ele se valorizou. Ele cobra. Se o cliente não... Ele fala, não, você já ouviu algum paciente falar, eu vou fazer a consulta, se for boa eu te pago, se não for eu... Não, o cara tem que pagar. Entendeu? Você vai no restaurante, você pediu uma comida, seja um iFood da vida ou seja presencial. Você foi lá, comprou um almoço, pagou. Você foi num quilo, bandejão, passando. Você pegou, pagou lá. Se você comeu e não gostou, cara, você já pagou. Entendeu? Então, assim, por que que no prestador de serviço tem muito essa coisa? Então, muitas coisas tem a ver com a nossa postura. A gente tem que mudar um pouco. Não é fazer esqueminha, não é fazer nada errado. É tudo com ética e com clareza, tá? E o cliente ele vai entender, ele vai se reeducando, tá? Ele tem que entender a sua profissão, a sua importância técnica e a segurança que você vai trazer para a casa dele. Afinal, a elétrica, se não tiver bem cuidada, não tiver bem dimensionada, pode até pegar fogo no local. Então, é muito importante, tá? Um outro aspecto que pode ser, que eu comento nos bastidores trocando ideia com vocês, né, pessoalmente com vários eletricistas, são questões de cultura e de costumes. Então, pode ser que o fato de muitos fazerem desse modo há muitos anos, do mesmo modo, e aí como aí outros vão fazendo, então todo o mercado faz desse jeito, entrega de mão beijada, e aí o eletricista acha que é normal, que assim é o jeito, assim é a regra, assim é o modo de fazer. E não, a gente tem que se questionar, será que eu posso fazer melhor? Será que eu posso entregar de um modo diferente? Então, essa questão de entregar a lista do material antes de fechar o serviço, e eu, como cliente, eu não achei que era para cobrar isso, porque eu já fiz outros serviços e os caras me entregavam de mão beijada, né? E aí nisso eu fico com a percepção, eu como cliente, que é fácil, que é rápido de fazer, que nem deve ser cobrado. Então, o que eu quero dizer com isso? Você, eletricista, o fato de não estar dando valor para a lista, ou de você não cobrar, ou de você o jeito da entrega, não entregar o ouro antes para o Zé Faísca pegar a sua lista e cobrar mais barato, nesse balaio todo, o que eu quero dizer é que essa questão da valorização, então, e fazer o cliente perceber que isso é importante. Então, como ficou esse costume, essa cultura de sempre o eletricista fazer desse jeito, eu, como cliente, eu estou achando que isso não é importante, que isso é básico, que isso aí nem realmente não é para cobrar. Então, tem que se valorizar. Então, aí que tá. Então, a gente está aqui para quebrar alguns mitos e você, eletricista, no dia a dia vai ajudar a quebrar esses mitos, quebrar esses paradigmas, essas coisas de, foi sempre assim, não vou mudar. Então, é isso aí, vencer o seu espaço, valorizar o seu trabalho, proteger a lista de material, que é o vídeo de hoje, é um dos modos. Fechou?
Deixo o convite também para você passar algum tema que você gostaria de ouvir aqui no canal. Pô, Bruno, eu gostaria que você trouxesse um tema X. Eu estou tendo dificuldade nessa área. Pô, tenta. Eu vou fazer o possível aqui para trazer um tema fresquinho para você no canal e a gente trocar uma ideia sobre isso. E deixo o convite aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal Método EF2X, ative o sininho e até o próximo vídeo. Obrigado.